Bem, gente, agora vai ser um pouco diferente. Nós vamos conversar um pouquinho. Eu queria abrir esse momento comentando algumas coisas, né? Bom, então nós tivemos aí como tema desse imersão, né? Honrando o que Jesus ensinou. E queria comentar isso que Jesus ensinou, que nós devemos honrar, com aquilo que a igreja não enfatiza sobre o que ele ensinou. Às vezes até pelo contrário, né? Então, Jesus, ele ensinou a pessoalidade, né? Acho que foi a Rosaninha que trabalhou bastante sobre a questão do significado de pessoalidade com Deus e nos microgrupos, né? Também é notado que quando uma pessoa fica muito encantada com o presente que recebe, ele acaba, às vezes, menosprezando o presenteador, né? Então, por exemplo, uma ênfase muito grande na Bíblia, nos dons, nos ministérios, em quantidades, etc., né? Nossa, 10 pessoas se converteram hoje, não sei quantas pessoas foram batizadas, a arrecadação esse mês foi tanto. Então, essas coisas roubam nossa pessoalidade de Deus, né? A Bíblia é um recurso da palavra de Deus, né? E, e ela não pode ser, a palavra de Deus não pode ser reduzida a ela, né? Então, aquele pessoal que está escrito, está na Bíblia, é bíblico, tudo mais, tal, às vezes dão um valor maior para o instrumento, para o recurso, do que a própria palavra, né? Então, o pessoal deixa a Bíblia aberta no Salmo 91, como se fosse um amuleto, né? Para espantar os maus, né? Tinha um grupo de pessoas, os Quakers, né, que eram um pessoal bem, digamos, radical, no sentido de raiz, né? A reunião deles, eles não levavam Bíblia. Então, os irmãos se reuniam sem Bíblia, né? E ficavam ali para ouvir a palavra de Deus, né? Então, é exatamente o contrário dessas pessoas que, às vezes, beira uma idolatria bíblica, né? Tem um irmão japonês chamado Kokishi Kurosaki, que ele critica especialmente os evangélicos, que os evangélicos colocam o Papa numa figura de problemática, né? Porque a infabilidade papal, o Papa pode falhar, tal, eles acham isso um absurdo, né? E o Kokishi Kurosaki diz que esse pessoal, às vezes, adota a Bíblia, o livro, né, como se fosse um papa de papel. Ele usa essa expressão, né, papa de papel. A vida nos microgrupos, né, neutraliza o egoísmo e dá lugar para a comunhão. Né? Nesse espaço, a fraqueza pessoal, fraqueza de cada um, se torna a força do microgrupo, porque a fraqueza exposta, ela retira, ela neutraliza o egoísmo de cada um, né? E quando um ora a oração do outro, é porque ambos estão orando aquela oração que é do Espírito Santo. Então, a vida em microgrupo é uma coisa que a igreja não enfatiza hoje, mas que foi enfatizado por Jesus, né? Esses microgrupos são a base da comunidade. A prática deles deve receber atenção para garantir o alicerce dessa construção, que é a comunidade. Então, quando a gente fala em microgrupo, a gente está falando do quê? Pegar lá por Jesus, né? Jesus tinha lá a multidão, tinha os 70 os 72 discípulos, tinha os 12 apóstolos, e dentre eles chamou Pedro, Tiago, João, e que com Jesus formavam 4, e desfrutaram de várias situações particulares, especialmente as mais íntimas de Jesus, né? A morte de Moisés, que foi uma coisa muito sentida lá em Israel, que ele era um grande líder que atravessou o deserto e tal, né? Mas era preciso, era necessário que passasse a etapa que cabia a ele para ir adiante, né? Então,
o que o pessoal fez depois de Moisés, eles fizeram honrando o que Moisés ensinou, mas não contrariando, não desmanchando, mas indo além, né? Agora estavam se estabelecendo na terra, né? Então, além das reuniões caseiras, que já estavam, que estão presentes hoje, é preciso ir além. E ir além das reuniões caseiras é exatamente a prática dos microgrupos, né? 2, 3, 4 pessoas. Quando você falou 2 ou 3, eu não estava falando uma conta matemática, uma exatidão matemática, né? Mas estava falando de um ambiente que as pessoas podiam ser elas mesmas, né? E ao mesmo tempo, despir-se do egoísmo, né? As reuniões caseiras já estão além das reuniões no templo, né? Mas agora nós temos que ver um outro momento. O passo seguinte é partir para os microgrupos, né? E aí, então, esse é um espaço ideal para o restabelecimento da pessoalidade com Deus. Então, meu comentário sobre o tema do imersão, objetivo, tudo mais, tá, passa por aí, né? A gente reconstruir, restaurar os microgrupos, né? Não se trata de panelinha, de fofoca, não. Microgrupos, amizade do Senhor mesmo, né? E agora queria abrir para que quem quiser falar rapidamente alguma coisa, né? 1 minuto, 2 minutos no máximo, a respeito de imersão, a respeito dessa experiência desse ano, fique à vontade, né? O que tiver no seu coração, pode colocar. Eu queria comunicar que, por ser o encerramento, a gente vai deixar na descrição aí dois materiais em PDF, caso alguém queira fazer um download, né, da essência dessa mensagem e também sobre a leitura orante. Tudo bem? Vou dizer assim que o que eu percebi nesse tempo é que quando a gente se coloca à disposição, o Senhor trabalha nas nossas vidas, né? Muitas vezes o que nos falta é justamente nos colocar à disposição. Então, esses minutinhos que nós paramos por dia, eles provavelmente serviram como um refrigério para aquilo que o dia tinha para cada um de nós em cada um dos seus momentos. Então, acho que foi muito bom nesse sentido. Assim, essa importância, né? E eu acho que o que às vezes Deus vem falando, às vezes nos grupos, às vezes quando a gente se reúne, né, às segundas-feiras lá com os irmãos, é justamente isso, né? E quando vem à tona aqui, né, nessa semana, foi tremendo, que é essa necessidade, né, da gente se colocar à disposição do Senhor, a gente ser igreja, né, buscar, né, revelar a face de Deus através das nossas vidas, né, a gente buscar a santificação, sabe, que quando a gente olha no geral da igreja, né, às vezes acabou se distanciando, né, demais, né, nesse sentido. E o que vai abalar a vida das pessoas vai ser a nossa postura, né, a gente chamar essa responsabilidade, né, como Paulo, né, eu acho que a Rosaninha colocou, né, sabe, seja meus imitadores como eu sou de Cristo. Isso é uma responsabilidade tremenda, né, da gente, né, se colocar aí à disposição e permitir, né, que Deus faça a diferença. Amém. A necessidade da gente ter uma vida, né, mais de oração, sabe, esses intervalos de cada 3 horas sempre nos lembra, né, quem nós somos, né? Então, você está na correria do dia a dia, de repente você está fugindo um pouco, opa, eu sou um servo do Deus Altíssimo. Então, isso é muito, né, forte, né? Eu acho isso, né, tremendo, assim, sempre está nos alertando, né, o Espírito Santo, né, onde nós precisamos estar, né, nas mãos do Senhor, todo momento, e deixar que Ele faça a obra. Amém. Estou aqui na rua, mas preciso falar. Então, tem até uma expressão que diz assim, comida de verdade, né? Então, alguns associam isso ao arroz, feijão, saladinha, etc. Sem dúvida alguma, Deus nos alimentou solidamente nesses dias. A comida, ela passa por um processo de digestão no intestino e é absorvida ali pela corrente sanguínea e praticamente ela se torna uma com o indivíduo. A palavra encarnada, ela foi falada nesses dias a nós.
e ela precisa se tornar uma com o corpo de Cristo. Nós somos dirigidos, tocados, exortados, alertados, por diversas formas. O Espírito Santo ele tem prazer em falar conosco, tem prazer na nossa progressão espiritual, na nossa maturidade espiritual. Permitamos ao Senhor que tudo que nós aprendemos nesse dia dê muitos frutos, que caia em terra fértil na nossa vida, na nossa história, no nosso chamado como cristãos. Eu queria começar com uma palavra para Deus, é gratidão. Gratidão porque foi uma semana maravilhosa, né? Poder parar esses 15 minutos, 4 vezes ao dia, mas, olha, valeu muito a pena. E agradeço mesmo a Deus por essa imersão, foi maravilhoso, eu acredito que falou com cada um de nós. Foi muito bom. Eu também quero acrescentar aqui a palavra do Pedrinho hoje de manhã. O sarrafo subiu, né? Subiu o sarrafo. Tudo aquilo que nós aprendemos, né? Temos que pôr em prática isso, né? Porque realmente foi muito bom tudo que ouvimos, né? Essa palavra do Pedrinho me tocou muito, porque realmente, né? Às vezes a gente sabe, a gente reclama algumas coisas com Deus, mas Ele é misericordioso, Ele é bondoso, Ele supre todas as nossas vidas, né? Mesmo nós falhando, mesmo nós pecando, erramos aqui, consertamos ali, mas Ele está sempre presente na nossa vida. Então, o sarrafo está mais alto. Amém. Fala, Vanessa. Peraí. Eu queria, assim, agradecer, estou muito agradecida a Deus também, os momentos que eu pude participar foi muito edificante, e assim, quando surgiu que o imersão seria algo voltado, né, para, assim, qual evangelho que eu tenho vivido, Deus já vinha trabalhando no começo desse ano, quando eu falava com Deus, foi uma coisa que Deus, assim, foi confirmação daquilo que Deus tratou no meu coração. Qual é o evangelho que eu, Ivanilda, tenho vivido nesses dias? E cada ministração, eu diria assim que algumas um puxão de orelha, algumas, olha, você precisa melhorar nisso, e foi um alimento maravilhoso, todos os momentos que eu participei. Então, assim, estou muito grata a Deus por todo o tratar de Deus com relação à minha vida como pessoa, como igreja, como um todo. É isso. Eu, assim, avaliando, graças a Deus, tive a oportunidade de participar de quase todas as palavras, e algo assim que me chamou muita atenção, quanto Deus tem para nos falar e quer falar. E por que nós não temos ouvido esse querer de Deus? Porque não estamos dando esse tempo para Deus. Olha a variedade de ministração que tivemos aqui, irmãos. Quando cada um aqui parou para escutar, Deus tinha para falar. Então, fica assim para nós, nossa atenção. Vamos dar mais ouvido à voz de Deus. Ele tem muitas coisas a nos dizer. Esse foi um celeiro, assim, maravilhoso, essa semana, sabe? De palavra de Deus, assim, fartura mesmo, sabe? Pode se desejar, ele tinha para dar. Era isso, amados. Amém. Eu, em particular, assim, sou uma pessoa muito agitada, né? E perco as coisas assim muito fácil. A chave do carro some, o celular nunca está no mesmo lugar, né? E a minha presença não foi assim 100%, né? Mas às vezes que eu consegui me acalmar, né? Que é essa a palavra correta, eu aprendi demais, né? E essa semana eu estava ouvindo um podcast que falava muito sobre ouvir, né? Nós somos, assim, treinados a falar. A criança nasce, o pai já fica preocupado se não está falando, se a criança não fala muito, depois quando cresce ele é tímido, ele é quieto, é estranho. Então, nós somos treinados a sempre dar a nossa opinião, a falar mais do que o necessário, né? E quando eu participei, eu senti assim que, no mínimo, eu ouvia, né? Essa questão de ouvir e falar menos, né? E como o Gil falou agora, ouvir o Espírito Santo, então é muito mais difícil para nós, né? Porque ouvir o Espírito Santo,
eu tenho que parar de falar comigo, né, das coisas externas. E uma das coisas que foi muito boa para mim nessa imersão foram esses 10 minutos, no caso, 15 minutos, que eu parei para ouvir. Então, a minha fala não era a mais importante. Amém. Mais um? Eu queria só comentar que foi muito edificante. Eu fiquei muito assim feliz com o tema, honrando o que ele nos ensinou, porque é alguma coisa assim que a gente tem buscado e tem percebido como é difícil conseguir. Por mais que a gente tente, né? Então, foi muito edificante, e, assim, uma coisa que ficou muito para mim é, assim, como nós temos que buscar ser parecidos com Jesus, né? E o mais, assim, engraçado é que logo que começou a imersão, meu marido Antônio, que às vezes sai com umas poucas e boas, ele começou, ele faz umas questões, assim, que deixa a gente meio encurralado. Daí ele começou a comentar comigo, será que Judas não traiu Jesus porque tinha inveja de Jesus? Daí eu falei assim, meu Deus do céu, né, da onde você tira essas coisas? E a gente comentou um pouco a respeito disso, e depois, isso foi de manhã, na hora do almoço, ele pegou e chegou para mim e falou assim, você quer ser parecido com Jesus? E eu fiquei indignada da pergunta que ele fez, porque me remeteu ao fato dele querer me comparar a Judas de querer ser igual a Jesus, né? E eu fiquei indignada. Eu falei assim, você está doido? Daí eu parei para refletir. Durante toda essa imersão, nós falamos o quanto nós precisamos querer ser parecidos com Jesus, né? E é isso. Né? Que o Verbo se fez carne e habitou entre nós, né? Então, eu creio que essa imersão foi exatamente isso, né? Jesus dentro de nós, falando o que ele queria falar. Amém. Bem, então, ressaltando aqui o nosso tema, né? Quando se dá um tema, dá um nome, a gente, na verdade, está enfatizando, colocando qual que é o objetivo, né? Então, honrar a Jesus, né? Com aquilo que ele ensinou. O próprio Jesus reclamou com os judeus da época que eles invalidavam o mandamento de Deus por causa das tradições deles, né? Eu dava exemplo lá, olha, o mandamento fala para você honrar pai e mãe, que na verdade significa você assiste, você atende, você suporta, né, dando suporte ao pai e à mãe na velhice. Mas vocês falam o seguinte, se aquele dinheiro que você reservou para isso, você der como oferta para o templo, fica desobrigado de honrar o pai e mãe. Então, essa tradição deles, eles anulavam o mandamento de Deus. E lá em Malaquias, Deus se queixa que é o seguinte, que o pai tem honra do filho, o Senhor tem a honra do servo e tal, e a honra dele, quem é que daria, né? E o pessoal meio assim que, sem despercebido e tal, mas, Senhor, onde que temos desonrados, né? Então, voltando aí, o que nós pretendemos, né, mostrar a honra de Jesus, com aquilo que ensinou, enfatizando o que ensinou, vou pensar um pouquinho sobre a ênfase que a igreja dá em algumas coisas. Rapidamente, tá? Então, oração. Jesus ensinou a oração pessoal, se trancar no quarto, falar com Deus diretamente, ensinou a oração entre 2 ou 3, né? E ensinou não multiplicar as palavras, né? As repetições. Ensinou petição, agradecimento, confiança, fé, tudo isso em torno da oração, da vontade de Deus, principalmente. E os cristãos? Os cristãos fazem campanha de oração, que, na verdade, é um monte de gente pedindo alguma coisa, né? Que mais parece um movimento reivindicatório, fazer pressão. Tem uns que usam a expressão assim, eu determino, eu não aceito, ou seja, parece que é uma imposição, uma pressão
meio que diferente do que Jesus ensinou. E a vontade humana, o desejo, a necessidade humana, ela parece que fica em primeiro plano do que a vontade de Deus. Outra coisa, música. Jesus enfatizou a música? Jesus não enfatizou música, ele cantou um hino por ocasião da última ceia. Não há registro bíblico, também na Igreja Nascente, Atos não fala de música. E os cristãos ocupam a grande parte, são a maior parte das celebrações, reunião, cultos, missas, o que for, através de música, né? Estou falando para não cantar? Estou falando para não participar de campanha de oração? Não, eu estou só falando o que Jesus enfatizou, que é o que ele ensinou, e o que a igreja tem como tradição, né? Outra coisa também, exposição. Jesus era essencialmente discreto. Ele até proibia de falar dele. Se Jesus tivesse encarnado em nossos dias, será que ele ficaria se postando com caras e bocas nas redes sociais, fazendo autopromoção da sua imagem? Eu não estou falando daqueles que têm uma atividade profissional e precisam divulgar seu trabalho. Mas falo aqueles que fulano atualizou a sua imagem, a sua capa, tudo mais tal, 2, 3 vezes por dia, né? Os cristãos de hoje são espalhafatosos, são espetaqueiros, são pirofórios, como dizia o saudoso Ailton, né? Alardeadores, marqueteiros, intencionais, né? Eles querem aparecer, usam de tudo para aparecer. Com relação ao dinheiro, né? Jesus, ele tratava o dinheiro de uma forma quase desprezível, né? Nomeou um ladrão como tesoureiro, e ele ensinou a dar a César o que de César. E o cristão? Valorização da prosperidade financeira, luxo, ostentação, como testemunho da bênção de Deus. Eu tenho isso, tenho aquilo, eu não tinha nada, agora tenho isso, aquilo mais, né? Jesus tinha como objetivo o foco na vontade de Deus, na qualidade, na artesanalidade, na pessoalidade. Ele nunca solicitou estatística, censo, contagem. Multidão, para ele, era uma coisa casual, espontânea, a coisa acontecia. Ele não provocava que tivesse intencionalmente, de intenção, que tivesse a multidão com ele, né? E hoje os cristãos focam no resultado, não é na vontade de Deus, no resultado. E é um resultado mensurável, um resultado humano. Os cristãos focam na quantidade em vez da qualidade. Quantos batismos, quantos membros, qual foi a arrecadação, o tamanho do templo, quantos metros quadrados tem, né? Se norteiam pela quantidade, como sinônimo da bênção de Deus. Então, eles têm a multidão como intencionalidade, depois contam, né? Então, quanto mais batizados, quanto mais pessoas no culto, quanto mais dinheiro, quanto mais prosperidade financeira, isso é como se fosse sinônimo da vontade de Deus, né? Isso é tradição humana. Não estou dizendo que a gente não vai evangelizar, não vai aumentar, contribuir, e vão ter que... Mas estou dizendo que isso é a ênfase que os cristãos dão, diferente do que Jesus deu, né? O requisito básico de Jesus era a fé. E os cristãos é o conhecimento, a similaridade de opinião. Quem pensa igual anda junto, né? E Jesus não tinha isso, não. Ele juntou lá Mateus e o Simão, né? Não o Pedro, o outro Simão lá, que era o Zelote, né? Que eram 2 pensamentos diferentes, né? Eu pergunto a vocês, o imersão acabou? E eu respondo, não. Ele não acabou, ele está só começando. Essa primeira etapa que nós passamos a semana, de sábado até hoje, é uma preparação, um treinamento para praticarmos a imersão. De que valeria um cast de atores, né, que apenas ensaiasse e nunca se apresentasse para o público?
ou um time que treinasse eternamente sem nunca disputar uma partida. Treino ou ensaio é uma preparação que só tem sentido para quem efetivamente vai colocar em prática. Nós poucos conhecemos sobre o milênio, sobre a eternidade, mas certamente será uma realidade que guarda total relação com o que vivemos hoje, né? Não é cabível que um time treine voleibol e depois vai disputar um campeonato de futebol. Então, o que Deus está nos ensinando hoje são coisas importantes para o milênio e para a vida eterna. Tem ligação com isso, né? Ninguém é obrigado a entrar na vida eterna. É para quem quer e se prepara para evitar surpresas, né? Naquele dia. Como assim? Ah, Senhor, eu fiz isso, eu profetizei, eu fiz orei, fiz várias coisas em teu nome, fiz isso e aquilo. Mas Jesus fala, não conheço. Um dos objetivos do treinamento é que, ao final, a pessoa se sinta preparada e motivada para entrar em ação. Então, certamente terminamos esse período de treinamento nosso motivados para a prática real. Já ouvi várias propostas de vamos manter a imersão em pelo menos um horário. Essa motivação, eu fico feliz com ela, porque demonstra que o objetivo de motivar, ele foi alcançado. E quem praticou a leitura orante, que a gente instruiu aí, está preparado para entrar em ação agora, de verdade, né? Agora que o jogo vai começar, né? Agora é para valer. Não é que terminou a imersão, nós nos preparamos para entrar em campo. É agora que isso vai valer. Manter a imersão ativo depende de cada um de tomar a iniciativa e convidar outros 2, 3, né? Seja online, presencial, no horário, na frequência que for possível a cada microgrupo. É mais fácil de compatibilizar a agenda de alguns poucos do que a agenda de muitos. Então, é muito saudável que as pessoas queiram prosseguir. E essa era a intenção mesmo, né? O que podemos ajudar seria manter uma espécie de secretaria particular para receber testemunhos, oferecer algum tipo de ajuda específica e contatos frequentes, né? Mas não faz sentido algum a equipe que organizou a imersão organizar também a extensão dele, a continuidade dele, pois isso iria desembocar numa instituição, o que seria um tiro no pé, né? Para transformar esse movimento de espontaneidade, de vontade de se encontrar, tal, num monumento, algo engessado, algo pronto, né? Portanto, meus amigos, aguarde para breve o notícia da imersão do inverno e até lá, perseverança. E exorto a todos que façam, cada um tome iniciativa do seu imersão, né? Convide 2, 3, 4, seja presencial, uma vez por semana, todos os dias, todos os horários, um horário por dia e tal, mas monte o seu imersão, monte o seu microgrupo, e isso é o jogo de verdade, isso é a hora da prática, né? É isso que vai dizer se o imersão valeu para nós de fato, né? Então, foi bom, foi excelente, tudo mais. Mas e agora? Isso foi um ensaio, né? Uma semana de ensaio, treinamento. Vamos colocar em prática? Né? Nós vamos acompanhar isso. Mais alguém quer falar? Então, meus amigos, eu não quero deixar nós numa situação para baixo, né? Pelo contrário, todos aqui estão preparados, estão aptos para entrar em campo. O imersão vai começar. Agora a bola está com você para fazer com que tudo isso que você ouviu e mais alguma coisa, estar para Deus, venha valer a pena.
ele seja real, ele aconteça de fato. Amém? Bem, então eu fico feliz, agradeço a todos que gastaram algum tempo, algum minuto para estar conosco, né? Isso é alegria. Eu tenho 50 anos de caminhada, de serviço a Deus, mas desde o primeiro momento nós servimos a Deus, né? Então, quem se converteu agora, hoje, pode fazer alguma coisa? Pode fazer. O fato de um recém-convertido estar presente numa reunião, estar fazendo uma pergunta, ele não sabe a alegria que produz naquele que está discipulando, naquele que está evangelizando, naquele que está ensinando. Ele é uma motivação para continuar. Então, se você se converteu hoje, que não é o caso de ninguém aqui, você já pode dar. Não precisa ter 50 anos de experiência, não. Deus abençoe. Se alguém quiser falar uma coisa que seja inadiável, fale, senão eu vou orar agradecendo e nos abençoando. Como diz o Jaime, dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Amém. Senhor, te damos graças, ó Pai querido, por esses dias que passamos nos vendo, Senhor, nos encontrando, um vendo o outro na telinha, mas Tu estamos presente em cada um, Senhor. Assim como Tu capacitaste, Senhor, aqueles homens que passaram aqueles dias lá no cenáculo orando e depois estavam preparados, Senhor, com Teu Espírito Santo para ir a toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra, Senhor. Assim também pedimos que Tu faça conosco, Senhor. Teu Espírito Santo, Senhor, unja com a unção, com poder, com sabedoria, Senhor. E, Pai querido, que haja em cada um o acreditar, Senhor, haja em cada um a fé de que é possível levar isso adiante, Senhor, sem estardalhaço, Senhor, sem marketing, Pai amado, mas sutilmente, Pai, levar para frente isso aqui, para uma ou mais pessoas. Guardas no Teu nome, Senhor. Em nome de Jesus. Muito obrigado. Deus abençoe. Amém. Pode abrir. Amém. 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 Tchau. Amém. Amém. Obrigado a todos. Obrigado a todos.